nós vamos conversar um pouquinho sobre o perdão. E aí nós vamos alinhavar dentro dessas reflexões alguns ensinamentos, algumas orientações que os Espíritos nos dão, que o Evangelho de Jesus traz para nós, porque a gente entende que para trabalhar o perdão, na verdade, nós estamos fazendo um rastreamento, um diagnóstico de uma enfermidade que é a enfermidade da alma, e que o perdão, ele é a cura dessa enfermidade. E aí nós ficamos pensando de que forma poderíamos abrir essa nossa temática, já contando, né, a guisa de oração com o amparo da espiritualidade. Nós ficamos aqui pensando de que forma iniciar essa conversa e buscamos Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo 10, que vai contar para nós os bastidores de uma pergunta muito conhecida que Pedro fez para Jesus. É aquela questão que Pedro leva até o mestre: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes? Então, Humberto de Campos vai contar a história para nós dessa pergunta no capítulo 10. E aí ele vai dizer que as primeiras pregações de Jesus, junto com seus discípulos em torno do lago, alcançaram inovidáveis triunfos, triunfos inesquecíveis, porque chegavam até Jesus os enfermos da alma e do corpo, que depositavam diante do Mestre o mais profundo e sincero agradecimento pelo consolo que receberam. De outro lado, eram trabalhadores humildes, simples, que saíam daquela conversa com Cristo com o coração repleto de esperança, porque ouviram dele que o reino dos céus, o reino de Deus, não é deste mundo. E voltavam para os seus afazeres profundamente confortados. Entretanto, vai dizer Humberto de Campos, essa boa nova que ganhava força, sobretudo entre os humildes, não era bem vista no meio dos judeus mais rigorosos. Então havia aqueles que olhavam para a figura de Jesus como se Jesus fosse um revolucionário que precisava ser veementemente combatido. Os senhores de escravos, atentamente escutando a conversa dos seus servos, falando sobre um reino de esperança, sobre a riqueza material versus a riqueza espiritual, esses senhores enxergavam na figura de Jesus, aquele profeta generoso, um arruaceiro que tumultuava e incitando o povo a se rebelar contra as leis, contra as ordens de Herodes. E os mais egoístas viam em Jesus um feiticeiro que precisava ser evitado. Então, esse foi o clima que envolveu a viagem de Jesus e dos seus discípulos até a pequenina cidade de Nazaré. Quando Jesus encaminha-se para essa cidade, e ele já antevê o que espera por ele lá, Humberto de Campos vai dizer que antes dele, aqueles que o precederam nessa viagem chegaram em Nazaré com o objetivo de neutralizar as falas, as ações de Jesus naquela pequenina cidade. Então, espalhavam notícias falsas, gente. Fake news, né? As notícias falsas em Nazaré para neutralizar o trabalho do Cristo junto àqueles que ali viviam. E Jesus, então, percebendo toda a delicadeza e complexidade dessa situação, chegando em Nazaré, ele vai falar o estritamente necessário, mas vai desenvolver o seu plano de ação de divulgação da Boa Nova com muita tranquilidade, com muita doçura, mas com muita energia. Era assim que Jesus se posicionava diante daquele conflito. Mas o mesmo não aconteceu com os discípulos. Enquanto a ambiência espiritual de Jesus era uma para lidar com aquela situação difícil, a ambiência espiritual dos discípulos era bem diversa. Porque Simão Pedro, por exemplo, e Filipe chegavam por diversas vezes
a discutir de maneira áspera, rígida, medindo forças com os senhores da região, advogando a causa de Jesus. E André se juntava a essa dupla como advogado de defesa dos ensinamentos do mestre. Levi queria partir para o debate público, e enquanto isso, Tiago acusava os companheiros, sobretudo Filipe, de ser um despreparado, não havia entendido os ensinamentos de Jesus, um causador de brigas. E foi então que esse ambiente de adversidade caiu sob uma forma muito pesada na comunidade dos discípulos. Entendendo o que acontecia, Jesus então ordena que aquele pequeno grupo saia de Nazaré e regresse a Cafarnaum. E nesse caminho de volta, os discípulos iam discutindo entre si, lançando acusações e observando o comportamento de Jesus, que permanecia sereno, de semblante doce, mas em silêncio. E à medida que o tempo passava, principalmente Simão Pedro e Filipe buscavam uma forma de conversar com Jesus para encontrar ensinamento naquela situação complicada, mas ao mesmo tempo tirar as dúvidas do porquê Jesus agia daquela forma. E aí, pessoal, eu queria convidar todo mundo para acompanhar o diálogo que Jesus vai estabelecer com esses dois companheiros, diálogo que vai culminar naquela pergunta que nós dissemos que é uma pergunta, né, famosa de Pedro: quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Porque esse diálogo fala muito perto ao nosso coração. Fala muito perto de nós. Então, Pedro é o primeiro a se dirigir a Jesus. E ele vai colocar assim: mestre, chamaram o Senhor de servo de Satanás, e nós reagimos firmemente a essa afronta. E aí Filipe emenda, né, colocando assim: nós observamos, Senhor, que o Senhor não ia falar nada mesmo, mas não se preocupe, porque nós saímos em sua defesa, como querendo agradar Jesus com aquelas atitudes, achando que estavam, né, na verdade, dando a maior força para Jesus naquela situação complicada. E Jesus olha para aqueles dois companheiros de trabalho, né, com muito carinho, como o adulto olha para a criança, tentando, né, buscar uma forma de orientar com mais segurança a criança, e Jesus vai dizer assim: olha a resposta que Jesus dá aos dois discípulos. A melhor réplica, veja se não funciona para a gente, a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Quer dizer, a melhor resposta que a gente pode oferecer diante das ofensas, diante das agressões muitas vezes descabidas, é com o nosso esforço, com o nosso trabalho. E ele vai conduzindo o raciocínio. De que serviriam as longas discussões públicas se ao final delas nós teríamos um clima que impediria a chegada do amor, da afetividade, e traria mais discussão, mais separatividade, mais ódio? Está dando para entender o alcance da palavra de Jesus aqui? Quer dizer, em vez de, nesse momento, ele deixa marcado o seguinte: em vez de falar excessivamente, a melhor forma, diante de um desafio que vai trabalhar com aquelas emoções antigas nossas, né? Que vai revirar aquelas emoções antigas da mágoa, da revolta, do ressentimento. Em vez de falar, é preferível responder amavelmente no trabalho, no esforço da ação. E aí, gente, ele arremata essa resposta de uma forma que eu vou dizer para vocês. Põe a gente para pensar, mas para pensar muito. Porque Jesus vai colocar: só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar. Quer dizer, se eu vou responder a alguma coisa, alguma situação conflituosa, eu só devo responder com aquilo que o meu coração é capaz de dar testemunho. Porque de outra forma, termina Jesus,
As afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. É palavra superficial que vai cair por terra. Então, a gente aprende aqui, né? A primeira lição que Jesus propõe para Filipe e para Simão Pedro diante dessas afrontas, diante desses confrontos nos relacionamentos, porque não existiria mágoa, né? Não existiria ressentimento, não existiria raiva, não existiria ódio se não fossem os relacionamentos. Os relacionamentos são a nossa escola de amadurecimento e de conhecimento, né? De conhecimento íntimo e de amadurecimento íntimo também. E aí, Filipe, quase magoado, é muito interessante Humberto de Campos pontuar isso, porque a gente pode se colocar no lugar desses discípulos ouvindo essas orientações de Jesus. Humberto de Campos disse que Filipe estava quase magoado com Jesus. Ele vai dizer assim: ô Senhor, eu vou colocar para o Senhor a situação que eu acho que o Senhor não percebeu. A maioria das pessoas que acompanhava a sua pregação lá em Nazaré falava mal do Senhor pelas costas. E Jesus vem e coloca para os discípulos e para nós, e eu acho muito importante que a gente faça esse movimento de buscar em nós, né, essas indagações que estão presentes aqui dentro e que os discípulos estão externando. Jesus vai virar-se para Filipe e vai dizer algo que é assim: Filipe, não será vaidade da nossa parte exigir que toda a gente faça da nossa personalidade um elevado conceito? Não é vaidade nossa querer que todo mundo tenha um conceito elevado de nós? Quer dizer, que todos gostem daquilo que a gente faz, que todos consintam com o que nós fazemos, que todos achem importante as nossas ações? Não é vaidade querer agradar todo mundo? Em outras palavras, é isso. Felipe, não é vaidade sua querer agradar todo mundo? E ele vai dizer, e para a gente pensar, nas ilusões que a criatura da Terra inventou para sua própria vida, nem sempre constitui bem ou bom atestado a nossa conduta falarem bem de nós. Quer dizer, nem sempre falando bem de nós quer dizer que a nossa conduta é uma conduta boa. E ele vai explicar por que ele coloca isso aqui, exatamente por conta das convenções, expressão aqui de Jesus segundo Humberto de Campos, convenções ilusórias da terra que oferecem elogios que muitas vezes não são verdadeiros, não são sinceros. Então a gente se ilude com aquela situação. E aí ele termina a resposta a Filipe dizendo, né, que no trabalho da divina providência, desagradar é muito comum, mas que a gente tem que colocar a nossa consciência tranquila do dever cumprido, ou do esforço que a gente está fazendo para cumprir bem aquele dever, acima de qualquer crítica, acima de qualquer comentário desanimador e infeliz. Aí, nessa altura, gente, Pedro vai ficando chateado, porque até então ele escutou Jesus aconselhando a calar, a ficar em silêncio, a retribuir, a replicar com o trabalho. Então ele começa a ficar incomodado. E aí ele transforma essa inquietação, essa quase indignação, numa pergunta. E aí ele pergunta para Jesus assim: Mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, nas situações mais graves, nós não deveremos então falar? Não deveremos utilizar as palavras enérgicas e justas? Aí Jesus vai dizer assim: em toda circunstância, Pedro, convém naturalmente que se fale o necessário. Que se fale o necessário. Porém, Simão Pedro, é também indispensável, arremata Jesus, que não se perca tempo. Que não se perca tempo conversando onde a gente sabe que, de repente, não é a necessidade da conversa, mas é a necessidade da ação. E aí, fechando esse diálogo,
Filipe, que ainda não se julgava satisfeito com todas aquelas explicações de Jesus, vai dizer assim: Senhor, inquestionavelmente as suas orientações são verdadeiras, mas desde que nós voltamos de Nazaré para Cafarnaum, há alguns companheiros de trabalho, Senhor, que se tornaram pessoas insuportáveis. Tiago mesmo, e aí retoma, né, todas as acusações que Tiago lançara a ele. Tiago me chamou de arruaceiro, de mal entendedor das tuas palavras, de destruidor da paz, da harmonia. E aí encerra Filipe: se os próprios irmãos da comunidade, dos discípulos, apresentam essas falhas, Senhor, qual é o futuro do evangelho no mundo? Gente, só pergunta difícil, né? Só pergunta difícil. Quer dizer, se dentro do nosso próprio grupo os companheiros se ofendem uns aos outros, qual será o futuro do evangelho então? E aí Jesus vai dar uma resposta que a gente precisa, assim, respirar fundo e acolher muito no nosso coração, porque é um ensinamento muito grande para nós. Jesus vai dizer assim: Filipe, estas são perguntas, quer dizer, estas perguntas que você me fez, né? Como é que vai ser da comunidade dos discípulos com tanta dissensão, tanta divergência? O que vai ser do evangelho? Qual é o futuro do evangelho? Essas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar: já edificaste, meu companheiro, o reino de Deus dentro de ti? Quer dizer, Filipe estava depositando a responsabilidade na conta do grupo. E Jesus, sem querer ofendê-lo, sem querer humilhá-lo, vai extrair desse movimento coletivo, vai retirá-lo desse movimento coletivo e chamar a responsabilidade individual em primeiro lugar. Quer dizer, o futuro do evangelho, Filipe, é aquilo que que todos fizermos dele a partir da implantação desse reino dentro de nós. E aí sim, né? Ele vai dizer assim: Filipe, se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes nós sejamos considerados assim pelos outros. Então, é uma via, né, gente, de mão dupla. Temos que perdoar. E aí, quando Jesus fala, né, a Filipe que temos que perdoar, é a deixa que Pedro precisava para fazer aquela famosa pergunta que vai encerrar praticamente aqui o capítulo 10 do Boa Nova: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? A lei recomenda que eu perdoe até 7 vezes. E aí, Jesus vai dizer o que nós já conhecemos: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Pessoal, a gente quer buscar dessa narrativa de Humberto de Campos um momento muito especial, para a gente poder desenhar aqui rapidamente essa trajetória do perdão. A gente quer retirar o momento em que Jesus chama Filipe à responsabilidade, perguntando a ele se ele já havia implantado o reino de Deus no coração dele. Quando a gente pensa nessa situação, nós nos lembramos aqui de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, em toda a sua série psicológica, a gente vai perceber isso, perpassa um ensinamento que vai alinhavando as reflexões que ela propõe. Ela vai dizer que quase todos nós, diante dos grandes desafios da vida, adiamos soluções de aprofundamento, soluções que exigem um aprofundamento. E ela vai dizer que nós fazemos esse adiamento porque nós temos medo. E ela explica: nós temos medo, primeiro, de aprofundar nas causas que originam aqueles desafios, aqueles conflitos,
E segundo, porque nós temos medo de que essas causas, ao serem identificadas, elas exijam de nós decisões que sejam firmes. E aí está o nosso problema, então, segundo a benfeitora espiritual. Por isso a gente adia, muitas vezes, esse entendimento, né? Essa viagem corajosa para dentro de nós mesmos, para a gente procurar se conhecer, por medo do que nós vamos encontrar e por medo de, ao encontrar, a gente precisar tomar uma decisão que seja firme. Eu me lembro aqui, pessoal, da questão 911 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar aos amigos espirituais exatamente algo relacionado a essa questão da decisão firme, que a gente vai substituir aqui pela vontade, né? Que vai ser alimentada, na verdade, pela vontade. Então, Kardec pergunta aos benfeitores, na questão 911 de O Livro dos Espíritos, se não há paixões que são de tal forma irresistíveis que a nossa vontade torna-se insuficiente para superar essas paixões. Porque elas são tamanhas que a nossa vontade não dá conta de superá-las. Essa é a pergunta que Kardec vai fazer. E, gente, a gente tem que se preparar para a resposta. Porque os amigos espirituais, eles vão ser categóricos em dizer assim, muitos, e aí eu vou colocar em primeira pessoa, a resposta vem em terceira, mas a gente vai colocar em primeira, né? Muitos de nós, dizem os amigos espirituais, dizemos assim, eu quero. E essa situação é complexa, né? Merece um pensar mais cuidadoso. Muitos de nós dizem, eu quero, mas essa vontade é uma vontade apenas dos lábios. E aí vem uma parte dessa resposta que cutuca a gente, mas cutuca a gente profundamente. Porque aí os benfeitores espirituais vão dizer assim, eles querem muito, dizem que querem muito, mas estão bem satisfeitos de não poderem superar as suas paixões e o seu espírito, nós espíritos, né, vai se comprazer nas consequências daquelas paixões. Eu fiquei pensando aqui nessa resposta e me lembrei de uma pergunta que fizeram para o Chico, e talvez vocês conheçam essa pergunta, né? Pediram ao Chico assim, Chico, você pode definir o que é tentação? E o Chico respondeu de maneira muito simples. Tentação é como se nós estivéssemos fugindo de um cachorro bravo, mas morrendo de vontade que esse cachorro nos alcance. E isso vai muito ao encontro do que Tiago, no capítulo 1, versículo 15, vai colocar. Ele vai dizer assim, cada um é tentado e atraído quando engodado, enganado por sua própria concupiscência. Vamos traduzir isso que Tiago fala. Tiago vai dizer que a gente é tentado de acordo com o fundo viciado que a gente carrega. Então, aquele ditado que diz assim, a oportunidade faz o ladrão, aquele ditado cai por terra. Porque nessa percepção de Tiago e a partir da resposta dos benfeitores espirituais a Kardec, a gente entende que, na verdade, é o contrário. O ladrão faz a oportunidade. Então, vai ser objeto de tentação para nós aquilo que repercute em nós por conta do nosso fundo viciado. E aí, pessoal, nós temos uma situação muito delicada. Nesse momento, a gente vive um ponto muito delicado da nossa conversa. Por quê? Todos nós aqui, ou quase todos nós, provavelmente já tivemos a oportunidade de ler, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 3, quando Kardec vai definir os caracteres do homem de bem. E a lista, ela é grande. Kardec já abre esse item, caracterizando o homem de bem, dizendo assim, o verdadeiro homem de bem
é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. Então, quer dizer, não é na sua pureza, mas em toda a sua pureza. Que se pergunta ao fim do dia se não feriu uma dessas leis. Que indaga a sua consciência se não deixou escapar a oportunidade de fazer o bem e se não fez mal a outrem. E aí ele continua a lista. O verdadeiro homem de bem é aquele que tem fé em Deus, que acredita na sua justiça, na sua bondade, tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Lá para diante, Kardec continua: o verdadeiro homem de bem é aquele que não alimenta ódio, nem mágoa, nem ressentimento, nem desejo de vingança, e, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Gente, eu não coloquei metade das características do homem de bem. A lista é grande. O texto que Kardec compôs aqui para estabelecer essas características é um texto muito didático, de fácil compreensão. Aí, quando a gente se depara com esse texto, a gente começa a se perguntar assim: puxa, por que que eu não vivencio de verdade aquilo que eu sei? Se eu sei quais são os caracteres do homem de bem, isso é um problema para nós, tá, gente? Porque a situação não é tão simples assim. É isso que a gente queria dividir com vocês, né? Nós não estamos colocando aqui as coisas num nível de muita simplicidade. Existem complexidades, porque nós temos histórias, e muitas histórias construídas a partir das nossas diversas existências. Mas a gente se pergunta, por que que eu não vivo aquilo que eu sei? Esse é um ponto. Por que que eu não tenho um comportamento que eu desejaria ter? E isso vai trazer um desconforto muito grande, porque à medida que eu identifico que eu não sou aquele que eu gostaria de ser, que eu não tomo atitudes que eu gostaria de tomar, que eu não conquisto um comportamento que ainda não está na minha condição conquistar, eu vou construindo e carregando em mim um sentimento de inadequação íntima muito grande. Uma sensação de frustração e às vezes, de fracasso muito grande. Porque a gente vai se sentindo inadequado intimamente em relação àquilo que a gente sabe, que a gente estuda e aquilo que efetivamente a gente é. É muito interessante, a gente quer compartilhar com vocês aqui, que pensando nessa questão da adequação íntima, Freud, o pai da psicanálise, né, nos seus estudos sobre histeria, ele percebia que muitas pessoas, né, os pacientes que ele tratava, em busca dessa adequação moral, e aqui eu estou pensando, gente, na palavra moral, como ela foi definida lá em O Livro dos Espíritos, né? Na questão 629, quando Kardec pergunta o que se pode entender por moral, e os espíritos dizem a regra de bem proceder, consoante as leis de Deus. Então, a busca, Freud percebeu que os pacientes adoeciam por conta dessa adequação moral. Mas o mais interessante é que ele notou que essas pessoas adoeciam não porque buscavam a adequação moral, não é porque buscavam se adequar. Elas adoeciam não pela forma como buscavam a adequação moral. Eu não sei se deu para entender. E aí a gente pega o gancho para poder pensar aqui, né? Então, o que nos adoece emocionalmente não é lutar pela nossa transformação moral, mas o que tem nos adoecido e despendido energia da nossa parte é a forma como nós estamos buscando essa transformação moral que a gente precisa repensar. Porque, segundo ainda, né, os estudos aí da psicologia, a busca pela transformação ou pela adequação moral, a gente realiza geralmente dois movimentos, que são um movimento, e claro, gente, a gente está simplificando, né, conceito aqui, mas que é um movimento de repressão,
que a gente faz para poder administrar essa inadequação. A gente faz um movimento de repressão e um movimento de resistência. Quando eu identifico que eu não sou aquilo que eu penso que eu devia ser, então as minhas estratégias são reprimir aquilo que me incomoda, e aí eu procuro tirar do consciente e jogar lá no inconsciente aquilo que me dói, e faço um movimento de resistência, que é o movimento de tentar manter aquilo que me dói lá na inconsciência, quietinho, guardadinho lá. E esse esforço que a gente faz, ele acaba sendo um esforço em vão, porque a gente despende uma energia, né? Tentar reprimir e tentar esconder aquilo ali, despende uma energia, a gente tem um gasto emocional muito grande, que poderia essa energia estar, né, ser canalizada para esse processo de enfrentamento, que Joana de Anjos torna a dizer, ela diz que é um ato de extrema coragem. Por isso é que a gente pensa na questão do perdão, desse aprendizado que é o perdão, esse processo de perdoar. Porque quando a gente fala, né, dessas questões emocionais, desse adoecimento emocional, dessa necessidade de enfrentamento, para a gente poder trabalhar isso, gente, a gente precisa aprender a fazer o movimento do perdão, primeiro, em direção a nós mesmos. A gente precisa abandonar o papel de juiz de nós mesmos, para a gente poder conseguir enxergar o que a gente é, enxergar o que a gente pode oferecer nesse momento, né? Porque Jesus, ele coloca que o evangelho, ele é para os doentes, não é para os sãos, então não é para anjo, ele reconhece, né, essa necessidade que a gente tem ainda de fazer as nossas experiências de erro e de acerto, ele não exige uma transformação imediata de uma hora para outra, ele nos conhece, ele conhece as suas ovelhas, então a gente precisa fazer esse movimento de perdão, perdão para nós, para que a gente possa também oferecer esse perdão para o outro. Quanto mais eu sou exigente com o outro, gente, é porque eu sou muito exigente comigo mesmo. Se eu sou muito crítico do outro, é porque eu sou extremamente crítico de mim mesmo. Então, esse movimento do perdão, ele vai nos ajudando a estabelecer essas curas emocionais, porque a gente vai se enxergando com simplicidade, com sinceridade e com justiça, não exigindo de nós um comportamento que a gente ainda não pode oferecer. E por isso é que nós estamos aqui, envolvidos, protegidos, né, pela lei divina, para fazer esses movimentos de perdão, entendendo que quando os amigos espirituais dizem, e Jesus fala que a gente deve perdoar, que esse esquecimento que vem atrelado ao perdão não é o esquecimento da falta que foi cometida, nem da falta que nós cometemos, nem da falta que o outro cometeu de repente em relação a nós. Não é esse esquecimento, esse apagamento da memória, mas é um trabalho de a gente desenvolver no nosso sentimento, nas nossas emoções, uma educação, todas as vezes que a gente se lembrar do fato, ou que a gente praticou, ou que o outro praticou em relação a nós, que a gente tenha um cuidado, né, com as nossas emoções, de não ficar revivendo aquelas emoções de mágoa, de angústia, de ressentimento que nos adoecem. Paulo, também lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Paulo, numa mensagem espetacular sobre o perdão das ofensas, ele vai dizer que perdoar o outro é pedir perdão para si próprio. E ele vai explicar por quê. E a gente vai terminar com essa explicação do Paulo. Mas antes de chegar nessa explicação de Paulo, eu queria colocar o seguinte para a gente poder pensar aqui, né? Já que pedir perdão, e a gente fala isso na nossa oração do Pai Nosso, né, gente? A gente diz assim, perdoa as nossas ofensas à medida que perdoarmos ao que nos tem ofendido. E a gente costuma dizer, Deus não vai te perdoar se você não perdoar. Na verdade, Deus não vai nos perdoar porque Deus não se ofende.
O que Jesus propõe para a gente é o seguinte: à medida que eu perdoo, eu estou me libertando. Eu não estou, na verdade, libertando o outro, eu estou me libertando, cortando um vínculo com aquelas emoções que me adoecem. O perdão é a nossa libertação própria. E perdoar não significa que a gente liberou o outro da responsabilidade que ele tem, e nos perdoar não significa que a gente também se liberou das responsabilidades que a gente tem. Significa que a gente abriu um caminho para estabelecer uma conexão com o alto, para ouvir o alto e para nos ouvir, um caminho de reconstrução, um caminho de cura, que a gente precisa de mais, que a gente precisa de mais. E a lei divina vem para nos auxiliar no desenvolvimento desse processo. Por que a gente está falando que a lei divina vem? Porque lá o céu e o inferno, pessoal, são dois itens muito curtos, o item 16 e o item 17, lá do Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, Kardec vai dizer para nós que a lei divina, ela se sustenta sobre 3 pilares. Eu acho de uma gravidade essa informação que Kardec coloca para nós, e eu falo gravidade no sentido de importância. A gente tentar entender o mecanismo da lei divina, que a gente simplifica tanto, né? A gente mede as oportunidades que Deus coloca na nossa vida para esses processos de perdão e auto-perdão pela nossa visão relativa, esquecendo que a visão de Deus é uma visão absoluta. Então, essa lei de Deus, vai dizer Kardec para nós, palavras de Kardec, essa lei repousa sobre 3 pilares. O pilar do arrependimento, o pilar da expiação e o pilar da reparação. Então, são 3 movimentos que vão sustentar essa lei de ação e reação, né? E a gente pensa nela porque quando a gente se sente ofendido, aquilo que chega para a nossa conta não vem aleatoriamente, não vem por acaso. Então, é essa lei de ação e reação. Então, repetindo aqui, né, Kardec coloca, a lei de Deus se assenta sob o pilar do arrependimento, da expiação e da reparação nesta ordem. E é muito interessante, eu não sabia disso, lendo esse item 16 e o item 17, é que a gente parou para pensar que quando a gente comete uma falta em relação a alguém, essa falta fere o outro e fere a gente ao mesmo tempo. Kardec vai dizer que essa falta cometida, ela deixa um traço, olha que interessante, gente, para a gente pensar, né? Ela deixa um traço e deixa uma consequência. Aquilo que eu faço, a falta cometida, deixa um traço e uma consequência. Como assim? Vamos entender isso rapidinho aqui, né? Para a gente respeitar o nosso tempo. O traço é quando eu ofendo alguém, eu cometo uma falta, essa falta vai trazer um traço, e esse traço, primeiro, ele vem para mim, né? E depois esse traço, ele vai para o outro a quem eu ofendi, que foi o alvo da minha falta. Então, esse traço que eu fiz em mim, essa marca que eu fiz em mim, com a minha atitude, a marca que eu fiz no outro, vai trazer, essas marcas vão trazer consequências. Então, toda falta que a gente comete, ela traz um traço e uma consequência. Para a gente entender, todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, né? Então, a gente não vai repetir a parábola aqui. Vamos só pegar um momento aí. Quando o filho chega para o pai e diz assim, pai, me dá a parte que me cabe da minha herança, porque eu quero ir embora cuidar da minha vida. O filho, nesse instante, ele infringe uma lei, honrar pai e mãe. Por quê? Porque naquela época, um filho chegar para o pai e pedir antecipação da herança era o mesmo que desejar a morte do pai. Então, esse filho pródigo, ele comete uma falta que vai gerar um traço nele, né? E vai gerar um traço no pai. E gerou um traço, uma marca no irmão também, né? Porque o irmão teve problema com essa atitude do filho pródigo. Quando o filho volta para casa,
e o pai o recebe, né, espera lá na estrada, quando o pai identifica que o filho, essa passagem é linda, o pai identifica o filho voltando, né, e ele abre os braços para receber aquele filho, perdoa o filho, manda matar lá não sei quantos animais para fazer um banquete. A primeira marca, o primeiro traço que foi feito no pai, o filho pródigo conseguiu apagar. Mas para ele apagar a que estava nele, ele tinha um ajuste ainda com o irmão, porque o irmão não perdoou. Então, aí talvez um caso para outras encarnações, né? Se a parábola continuasse aí, um caso para outras encarnações desse irmão reajustar com o filho pródigo. De maneira que aquilo que a atitude do filho trouxe as marcas, fez as marcas e trouxe as consequências. Como é que ele conseguiu fazer o apagamento da marca no pai? Nele. E como é que ele vai fazer esse apagamento da marca no irmão? Vivendo aqueles 3 pilares da lei de Deus. Primeiro, o arrependimento. E aqui a gente está pensando, pessoal, no arrependimento, no sentido de, lá na origem grega da palavra, né, que é metanoia, quer dizer, é um movimento interior de mudança de comportamento. Essa é a definição de arrependimento. É muito bonita. A gente, às vezes, né, essencializa demais a definição dessa palavra, mas arrepender-se significa mudar de comportamento. A gente lembra que Simão Pedro se arrependeu, né, de ter negado Jesus, e Judas se sentiu culpado, e o desfecho, né, o fechamento da história dos dois foi bem diferente. Então, Simão Pedro mudou seu comportamento a partir dali, daquele momento de negação. Ele se sentiu extremamente frágil, né? Reconheceu a sua condição espiritual diante de Jesus e se arrependeu. Quer dizer, mudou de comportamento. Aquilo ali foi um marco, né, na vida de Pedro. O Pedro antes da negação e o Pedro depois. Então, ele teve essa postura de mudar de comportamento. Então, esse é o primeiro movimento para fazer esse apagamento de traços, né? O arrependimento que o filho pródigo viveu também. Depois, eu vou pular, porque eu disse para vocês pela ordem vinha a expiação, mas eu vou fechar com a expiação. Aí vem a reparação, né? A reparação significa que eu vou pagar com o bem aquele mal que eu fiz. Então, reparar uma falta é retribuir com o bem a quem quer que seja o mal que eu fiz a outra pessoa. Ou retribuo para a própria pessoa, ou pelo mecanismo da lei divina, da lei de ação e reação, eu vou ressarcir aquela falta, né? Vou reparar aquela falta, praticando o bem com outras pessoas ou com outras comunidades. E aí, a expiação. Expiar significa o quê? Então, só recapitulando, né? Arrepender é mudar o comportamento, reparar é fazer o bem para poder trabalhar naquele mal, né? O movimento oposto àquele mal que eu fiz. Expiar, que é por isso a Terra um planeta de provas e expiações, né? Saindo aí nessa transição para regeneração, mas expiar, segundo Kardec, palavras de Kardec, é eu ser colocado para viver a situação daquele que eu feri. Então, noutra vida feri, ou nesta existência mesmo eu feri alguém, eu vou viver situações que me coloquem também no lugar daquele que foi ofendido, daquele que foi ferido, para eu enxergar as coisas sob a perspectiva dele. E por isso, esse movimento do perdão é tão importante. E a gente encerra, pessoal, lembrando, conforme eu disse, Paulo, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Paulo era um bom entendedor de perdão, né? Porque quando a gente busca a história de Paulo, o roteiro que Abigail construiu para Paulo, a gente conhece bem, naquele diálogo espetacular que ele tem com Abigail, vocês vão se lembrar, quando ele faz uma série de perguntas àquela noiva espiritual, e ela vai traçando um roteiro de transformação para ele, que é o ama, né? O trabalha, o espera e o perdoa.
o último apontamento que Abigail faz para Paulo é perdoa, quando ele pergunta assim, Abigail, como é que eu vou dar conta desse plano todo de transformação, né? Como é que eu vou amar o outro? Como é que eu vou manter viva a esperança, sem desânimo? Como é que eu vou trabalhar nesse combate interior se eu tenho que conviver com a indiferença dos homens? E aí ela vai arrematar, Paulo, né? Perdoa. Então, Paulo entende do perdão, porque ele precisou se perdoar enormemente. Ele carregou uma culpa, gente, e falar de culpa dá pano para manga, né? Mas ele carregou uma culpa, mesmo depois de ter se encontrado com Jesus e já ter começado o trabalho de divulgação, ele carregava uma culpa que ele precisou aprender a trabalhar nesse movimento de auto-perdão. De auto-perdão. E aí, então, Paulo vai dizer, e isso é um conforto para o nosso coração tão grande, a gente finaliza com essa fala de Paulo, ele vai dizer, então, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 15, ele vai fazer um convite para a gente analisar as situações em que a gente se sente ofendido. Agora, gente, ele vai falar com muita sinceridade, tá? Muita sinceridade mesmo. Então, ele vai dizer assim, que quando a gente é colhido entre aspas, né? Quando a gente está envolvido numa situação de ofensa, diz Paulo o seguinte, ele nos convida assim, quem sabe se a gente, diz ele, se a gente investigar a fundo em nós mesmos, nós não vamos reconhecer que, na verdade, nós somos o agressor. Então, são 3 movimentos que ele faz aqui, tá? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas ele vai colocar o primeiro movimento que Paulo propõe, né? É diante da ofensa, a gente parar e pensar, olhar profundamente para dentro de nós, para com sinceridade, de repente, a gente não perceber que o agressor, na verdade, somos nós. E ele vai explicar por que ele está dizendo isso, porque ele diz assim, palavras dele, da simples alfinetada até a ruptura que trouxe uma consequência grave, de repente nós é que demos o primeiro passo por conta de uma palavra mal colocada ou de uma atitude que não foi uma atitude de mediação. Então, não sei se deu para entender. Vamos analisar lá no fundo, se não foi a gente que começou com essa história toda, né? Aí ele diz, ele vai avançar. Segundo, vai colocar assim: admitamos dizer que em dada circunstância, de fato a gente foi ofendido. Realmente a gente foi ofendido, né? E ele vai falar para a gente se perguntar assim: mas será que de alguma forma a gente tendo como evitar aquele desfecho infeliz, a gente não alimentou aquela situação para ela chegar onde ela chegou? Então, de fato, eu fui ofendido. Mas será que eu não podia resolver aquela situação de uma maneira mais simples e eu acabei complicando aquela situação? E aí ele vai dizer que se isso aconteceu, nós somos corresponsáveis pela falta que foi cometida. Ele não está eximindo o outro, não, viu, pessoal? Não está eximindo, não. Aí ele termina dizendo assim: e admitamos finalmente que não há nenhuma censura contra vós. Quer dizer, não tem nada que se possa censurar em nós. E que, de fato, a gente foi ofendido sem ser merecedor daquela ofensa. Aí Paulo vai dizer, né? Mostrai nesse momento a vossa misericórdia, a vossa compreensão. E com isso, arremata ele, o vosso mérito será muito grande aos olhos de Deus. Então, gente, a gente sabe que perdoar é processo, não é um movimento simples. Perdoar ao outro talvez seja mais simples até do que perdoar a nós mesmos. Talvez a gente tenha essa dificuldade de vivenciar o perdão próprio, que é fundamental. Mas o que a gente não pode se esquecer, não pode se esquecer jamais, é de que a bondade, a misericórdia divina, que o nosso Mestre Jesus, que ama todas as suas ovelhas indistintamente
e conhece cada uma delas pelo nome, quer dizer, nos conhece pelo nome, ele sabe o que a gente pode dar. Uns podem dar 10, outros 100, não é assim que a gente vê lá na passagem evangélica? Cada um vai contribuir da maneira que pode. O que importa é que a gente não desanime diante de todos os enfrentamentos que a gente está vivendo. Que a gente mantenha o nosso espírito, nós espíritos, né? Nós espíritos, que a gente se mantenha firme, que a gente busque sempre o contato com a espiritualidade maior. Vai ter dia, gente, e faz parte da nossa trajetória, que a gente vai estar mais robusto, as pernas vão estar mais firmes. Vai ter dia nessa travessia que a gente vai precisar caminhar, né, com os joelhos desconjuntados. E nesse dia que os nossos joelhos estiverem desconjuntados, a gente não está sozinho, não. A gente precisa guardar no coração essa certeza. Vamos nos permitir viver de maneira mais significativa, mais simples, os nossos relacionamentos com o outro, principalmente com nós, conosco mesmo, né?